todos! Vamos para mais uma aula, mais um encontro da nossa supervisão e mentoria. E hoje vamos iniciar uma nova jornada aí de leitura com este livro, desculpa, com este livro que fala sobre intervenções online. É um livro novíssimo, né, com edição aí de 2022. Não dá para ser mais novo que isso. E que nos auxilia aí num processo de transformação, de forma de atender que nós tivemos aí nos últimos 2 anos, né, de forma muito intensa. Eu era uma que não fazia atendimentos online antes da pandemia, mas com a pandemia foi necessário. Então, tive que readaptar, quebrar muitas crenças, muitas formas de olhar, e hoje faz parte do cotidiano, é algo que eu acho que não volta mais atrás. Só que trabalhar dentro do processo online, a gente precisa ter algumas compreensões, né? Porque senão a gente acaba perdendo, né? Como está. Vamos colocar aí a telinha. Você conseguiu abrir aí, colocar a tela? Ou eu que não tô vendo? Vamos aí. Tô abrindo, Lu, só um momento. Tá ok. Então, nós vamos. Esse livro dá para a gente, dentro das aulas, compactar bem. Hoje nós vamos resumir aí 3 capítulos, tá? Para a gente não ficar tanto tempo. E vocês vão ficar com uma pitadinha. Ai, vou comprar esse livro. Vou ler. Hoje eu vi que na Amazon tava numa promoção. Então, tava mais barato do que pelo menos na época que eu paguei. Então, nós vamos iniciar. Opa, deixa eu aumentar aqui também no meu computador, que a pessoa enxerga um pouquinho melhor, né? Tá na tela pequena ainda, Rê? Isso, foi. Então, nós vamos falar de 3 capítulos aí. As intervenções baseadas na internet, fundamentos e questões éticas e a relação terapêutica, ok? O capítulo 1, pode passar aí. O capítulo 1, né, eu fui lendo e fazendo algumas descobertas, né? Olha, quem teve acesso a este computador, gente? Eu tive, hein? Olha lá, um disquete. Dá até uma batedeira no coração, né? Alguns aqui não devem nunca ter visto nenhum um disquete, mas eu vi. Vocês sabiam que a psicoterapia baseada na internet existe há mais de 20 anos? Pois é. E nós, né, que temos usado agora só com o início da pandemia, achávamos que estávamos arrasando no início. Não, né? No Brasil, ela é mais recente, ela tem sido utilizada muito mais a partir de 2013, mas em outros países ela já é usada há mais de 20 anos. E ela revolucionou, trouxe uma outra perspectiva para os atendimentos, né? Então é muito importante a gente ter essa compreensão. Quais foram os ganhos, né? O que a internet possibilitou de desenvolvimento, né? E numa velocidade, né? Hoje você tem uma dúvida de uma patologia, de uma técnica, você vai lá, entra na internet e consegue ter essa informação. Antigamente, a gente tinha que ir lá na biblioteca, ver o livro, pegar emprestado, você tinha poucos dias para fazer isso. Quando tinha dinheiro sobrando, você ia lá, tirava uma cópia, e era assim. Hoje a gente tem, isso facilitou, e isso já vem acontecendo há mais de 20 anos. Então, o primeiro capítulo, ele basicamente conta toda uma história bem interessante aí, né, de vocês poderem ler depois. Capítulo 2, que a gente fala dos fundamentos e questões éticas das intervenções online em psicologia, né? Uma vez compreendido e definido o objetivo da intervenção online, é importante identificar os pontos essenciais para a elaboração e execução. Afirmam que, esse autor, né, afirma que é fundamental ter atenção nos seguintes aspectos, né? E nós, né, da TCC, temos
Já a primeira aí é muito importante, que é fornecer estratégias baseadas em evidências, não em achismos, né? Ah, vamos ter. A gente pode adaptar, mas sempre procurando, né, nas evidências. E a TCC traz isso com muita facilidade. Definir se haverá suporte humano e como está e como esse será ofertado, né? Como será o tipo de terapia? Né, por e-mail, por chat, videoconferência, qual a forma que nós vamos usar? Estabelecer se haverá uso de realidade virtual ou inteligência artificial. Nós estamos entrando num tempo que muito em breve, né, o metaverso vai fazer parte das terapias. Logo, logo vocês vão ver um avatar aí da Lu, né, na supervisão, né? Nunca usei, né? Depois aí que a gente terminar a aula, se alguém quiser compartilhar, se já teve essa experiência, mas isso é cada vez mais real. Logo vai ter o paciente e o terapeuta numa sala conversando, né, como se fosse quase que real. Quais são como você usa, como você trabalha? Às vezes a gente leva a experiência virtual para o consultório presencial com aqueles óculos, então é importante a gente ter isso muito claro quando você vai falar, eu vou atender online. Então você tem que estar definindo quais são as ferramentas tecnológicas que você vai usar, até para você estudar e aprender. Decidir se serão utilizados games para treinamento de estratégias psicológicas no contexto de um jogo de computadoras. A gente usa joguinhos com as crianças, né? Indica, a gente vai falar no último aí, aplicativos, então isso também é importante. Determinar se serão oferecidos feedback e intervenções de reforço. Por exemplo, por meio de aplicativos, e-mail, mensagens de texto, olha, o paciente vai me mandar uma mensagem, por onde que ele pode me mandar? Por qual celular? Por qual meio? Os meus pacientes que ficam num estado grave, eu aviso para eles, ó, durante a madrugada eu desligo a minha internet, porque eu sempre tenho alguma mensagem de algum paciente de madrugada. Então, se for muito grave, você me liga. Então, eu dou para ele a liberdade dele me ligar a qualquer hora, tá? E aí a gente define qual é a forma de comunicação. Decidir se serão usados sensores e aplicativos para monitorar comportamento de saúde, como atividade física, para apoiar o processo de aprendizagem ou uma intervenção específica. Eu tenho um paciente que nós usamos um contador de passos, porque a gente vem trabalhando muito com ele sobre a questão de peso, ele é uma criança. Então, fazer atividade física em academia não é algo nem adequado para a idade dele. Mas a gente falou: olha, você vai andar com o celular quando você estiver brincando, e nós vamos ter uma meta. Então, nós baixamos o aplicativo, os pais têm a senha, monitora, então, assim, são várias intervenções com a tecnologia que a gente pode utilizar, né? Lembrando, baixe no seu celular primeiro. Eu tive que fazer uma aquisição aí no meio do ano de um celular com mais gigas, porque não comportava a quantidade de aplicativos, de informações que eu preciso para fazer, às vezes, ali na sessão com o paciente. Então, é um investimento, ok? Próximo. Questões éticas, né? A gente vai falar de algumas vantagens e desvantagens dentro do contexto online, tá? Como aquela lista, né, que a gente sempre pede para os pacientes, quais são as vantagens e desvantagens de cada ação, de cada pensamento. Vamos fazer isso também com atendimento online. Vantagens: ampliação da acessibilidade, né? Então, com a internet, nós tivemos aí a oportunidade de atender, né, pacientes de qualquer lugar do mundo. Eu tenho certeza que você, né, que já teve a oportunidade de atender pacientes de muito longe, né, de outros países, a primeira vez que você atendeu, você ficou, ai, hoje eu atendi alguém na Alemanha, hoje eu atendi alguém nos Estados Unidos, no México, né? Porque antigamente a gente não, era só na cidade que eu estou. Ah, eu vou atender só do Rio de Janeiro, mas nessa região.
só de Guarulhos, porque já lá na Vila Maria, que é do lado de Guarulhos, já fica difícil o acesso. Então, ela trouxe uma ampliação de acessibilidade. Vantagens econômicas. Existem alguns profissionais hoje que eles só trabalham na modalidade online. Então, eles não têm a necessidade de ter um local, de alugar uma clínica, sublocar uma sala. Isso pode ser uma vantagem, né? Para quem já tem uma clínica, eu não vejo diferença, né? Tanto que o meu valor para atendimento online ou atendimento presencial é o mesmo, porque eu tenho o mesmo investimento para os dois recursos, ok? Mas vai muito aí do profissional que está atendendo. Efetividade, eficácia e eficiência, né? Existem muitos, né? Existem inúmeros estudos aí que estão sendo realizados, né? Algo novo também, sobre com a comprovação dos resultados satisfatórios e os benefícios por meio da tecnologia, do atendimento dentro da tecnologia. Então, isso é importante. Para você que atende só online, você com certeza vê eficácia, senão você não pararia. Eu, né, eu atendo nas duas modalidades, prefiro, né, minha percepção presencial, porque eu sinto que eu canso menos. Dentro do modelo online, a minha percepção, ela aumenta muito mais. Eu tenho que me preocupar com a luz, com o ambiente, com o barulho, observar o paciente na tela, né, como ele está, o tom de voz, coisas que dentro do setting presencial fica um pouco mais fácil. Então, eu sinto que existe de mim uma energia muito maior. Mas aí vai de cada profissional. Talvez é por conta da minha geração, né? Talvez uma geração que tem uma habilidade maior com informática, isso fique muito mais fácil. Minimização das barreiras, né? Então a gente tira aí os estigmas sociais, né? Construídos que antigamente quem fazia terapia era só quem tinha muito dinheiro. Então, o online quebra isso, porque às vezes mesmo ele morando naquela cidadezinha que talvez não tenha lá um psicólogo ou pouquíssimos psicólogos, ele conseguiu participar de processos, por exemplo, na pandemia. Quantos projetos nós participamos como voluntário e atendemos e oferecemos os serviços? Talvez tenha algumas pessoas aqui que ainda façam isso. Então, isso quebrou barreiras, e isso é muito legal, né? É possível sim ter uma relação terapêutica comprovada. Ah, vai ficar muito frio, não gosto. Tá. Lógico, vai depender muito da habilidade, né, do profissional, mas é possível sim. E altos níveis, né, de adesão. Por quê? O cara vai fazer na hora do almoço dele, ele vai fazer antes de sair de casa. Tem muitos pacientes que fazem antes de sair para o trabalho. Ele foi viajar, mas ele vai conseguir parar ali durante uma hora para conversar, não vai ter tantas faltas. Então, isso também, né, faz com que a adesão dos pacientes seja muito maior. Há alguns pontos negativos e que precisam ser olhados, trabalhados e desenvolvidos. Segurança da informação, o sigilo e a privacidade, né? De que forma nós lidamos com isso e a forma que os pacientes também lidam com isso. Porque a gente corre um risco, né? Agora eu tô gravando, mas eu posso falar alguma coisa aqui na supervisão e ter um psicólogo aí me gravando, e eu não sei. O paciente também pode fazer isso com você. Então, a gente sempre corre alguns riscos. Alguém ouvir, escutar, tudo isso pode acontecer, tá? Então, é importante aí a gente usar ferramentas mais seguras que for possível, tá? Treinamento adequado de terapeutas, né? Muitos psicólogos não estão preparados para lidar com a tecnologia. Quantas vezes nós aqui na supervisão apanhamos para usar o Zoom?
aprender a ferramenta, aumenta a tela, tira a tela, aí se cai a internet, não sabe o que fazer, né? Então, você está preparado, psicólogo, né, para dificuldades tecnológicas? Isso é importante também. Há poucas pesquisas, né, insuficientes, principalmente no Brasil, sobre os atendimentos online. Boa parte das pesquisas vem dos Estados Unidos, principalmente as que vêm do modelo cognitivo comportamental. Então, acho que é uma linha, né, para quem está fazendo pós, para quem está fazendo mestrado, que tal você desenvolver alguma pesquisa sobre atendimento online dentro daquilo que você trabalha? Acho que ia ser muito legal. Cadê aqui? Conhecimento tecnológico, né? Não, aí não só do psicólogo, mas do paciente, né? Será que o seu paciente consegue acessar a internet? Eu tenho uma paciente que a gente só faz atendimento por telefone, porque ela não sabe acessar o vídeo do WhatsApp. Então, tem esses percalços aí, né, que podem acontecer devido ao conhecimento tecnológico. Ou pode acontecer, você sabe mais ou menos de internet e o seu paciente é fera. E aí você, né, ele pode se sentir mal também, porque, nossa, ela não sabe ligar a câmera, não sabe colocar uma luz, então tudo isso pode interferir. Crenças relacionadas às intervenções online, né? Como é algo que poucas pessoas tiveram acesso até hoje. Ah, não, ele vai gravar, não confio, acho que não é bom. Então, tudo isso pode criar crenças, né? Várias distorções sobre essas intervenções que nós temos que trabalhar muito com a psicoeducação. Comparações com a modalidade presencial. Ah, porque quando eu fazia presencial era muito melhor. Ou o próprio terapeuta, como eu falei, eu prefiro o presencial, mas eu me adapto facilmente ao online. Então eu tento deixar o meu dia, que quando eu sei que é online, com algumas lacunas para eu poder descansar um pouco, para que isso não interfira. Então a gente precisa ter esse cuidado aí com as comparações. Aplicação em pacientes com diagnósticos complexos. Às vezes não é fácil você trabalhar com um paciente que está em crise de forma online, porque às vezes ele nem consegue ligar a câmera, né? Ou ele deixa o celular pro teto e ali ele tá chorando, você não sabe se ele tá se cortando, se ele tá usando droga, o que pode estar acontecendo. Então, é um desafio, né, que requer aí muito estudo e muito treino, ok? Vamos para a próxima aqui. Adaptação às preferências e necessidades do nosso cliente. Quando você vai atender um paciente, qual é o perfil socioeconômico, etário e educacional do seu paciente? Será que ele tem condições de ter uma internet adequada? Será que a idade dele, como por exemplo a minha paciente que tem 70 anos, ela não tem habilidades, né? Até por conta da idade com o universo online. Ou às vezes é um paciente que não estudou, que não consegue ler, e às vezes você quer colocar uma tela, mandar uma ferramenta, né? Quantas vezes eu tenho alguns pacientes que têm um grau de estudo bem baixo, que nós utilizamos só áudio, quando eu preciso deixar um recado, olha, confirmado amanhã a sessão, eu não mando por texto, eu mando por áudio. Então, é muito importante você saber qual é o perfil do seu paciente, tá? E você pode incluir algumas perguntas ou fazer essa interpretação na própria anamnese. Orientar sobre o setting terapêutico e o sigilo. E quando você faz essa orientação, você fortalece a aliança terapêutica, né? Olha, João, nós vamos iniciar a nossa terapia online e eu vou te explicar o quanto é importante o espaço terapêutico. Onde que você vai fazer as suas sessões? Ah, eu vou fazer na hora do meu almoço lá na cantina do trabalho no restaurante.
A gente vai falar do quanto vai ser difícil. Não, não, mas dá, tá. E se você começar a chorar? E se você não estiver bem? E se você precisar contar algo muito privativo seu, muito confidencial, como que você vai se sentir? É muito importante você usar um fone de ouvido. Ou às vezes a gente tem que ter a percepção, porque o paciente ele está fazendo lá no apartamento dele. E ele fala: Ah, meu apartamento, tô aqui no meu quarto. Ah, tudo bem, como que é seu apartamento? Ah, ele tem 40 metros. Um apartamento de 40 metros, hoje em dia, a gente sabe que as paredes são super finas. Tem alguém em casa agora? Você está sozinho? Alguém pode escutar? Então é importante a gente preparar. Falar, olha, eu quero que você se sinta à vontade, tranquilo. Quantos pacientes eu tenho que nós, né, elaboramos junto a possibilidade dele fazer dentro do carro, no estacionamento do prédio, no estacionamento do trabalho, porque é um lugar tranquilo, não tem interferências. E quantos outros? Eu, semana passada, comecei uma paciente que ela estava no corredor do trabalho e sem fone de ouvido. Então, nós conversamos sobre isso e o quanto é importante. Então, o paciente já vai vendo ali você cuidando, né? Acolhendo, compreendendo e talvez tendo que adaptar, né? Horários, modelo da forma online, tá? Às vezes vai ter que ser por telefone, porque ele não tem uma internet aí adequada, tá? Contrato, sempre falamos sobre isso, né? Todos os seus pacientes têm um contrato escrito sobre como vai funcionar a terapia? Hora de terminar, o que acontece com as faltas, sobre usar fone, sobre internet, sobre telefone, as pessoas escutarem, né? Isso precisa estar muito, muito claro, tá? E tem que estar claro a questão dele, né? A gente já falou um pouquinho ali, mas de dar privacidade. Porque às vezes o próprio paciente quer incluir a mãe, o pai, o filho, né? Quando é algo combinado previamente, olha, o que que você acha de incluir a sua mãe hoje na sessão? Você deseja? Sim ou não? Aí a gente pode fazer, né, dentro daquele contexto. Mas às vezes o paciente está lá atendendo, aí vem alguém, entrega um café, entrega um chocolate. Ah, peraí que eu preciso pegar uma blusa, né? Ah, esqueci, eu preciso de um papel. Então, é importante a gente falar sobre a privacidade. Uso de redes sociais aí. E aí, isso é para nós, profissionais da psicologia, que também gostamos de ter redes sociais, mas a partir do momento que você decide que vou trabalhar com terapia, a gente tem que se conter muito. Quantos profissionais, né, falam, a minha vida pessoal eu divulgo o que eu quiser nas minhas redes sociais. É óbvio, você tem todo esse direito. Só que isso não vai contribuir para que a sua carreira tenha uma ascensão, tá? Então, cuidado com as redes sociais, cuidado com o que você posta no seu status do WhatsApp, no seu Twitter, sei lá, tantas outras, Instagram, tem um monte, né? O que que você tem postado, né? Então, cuidado. As minhas redes sociais privadas, pessoais, são fechadas, são privadas, tá? Então, a pessoa que está lá, ela pede para fazer uma solicitação de amizade e eu aceito ou não. Então, eu sugiro, e o próprio livro ele também sugere, que você faça isso. E mesmo nas suas redes sociais privadas, cuidado com o que você posta. Porque alguém passa um print, manda uma tela, é uma coisa de louco, assim, sabe? O quanto eles encontram aí algumas brechas. Quando o paciente, eu percebo que ele há um interesse, né? Eu já mando para ele, olha, esse aqui é o minha rede social profissional. Então é importantíssimo. Tem uma rede social profissional. Facebook, Instagram, vai depender muito do seu público. Mas tenha, porque você já oferece. Eu ofereço sempre a da Verbo, né? Eu não tenho uma outra rede profissional. A Rê tem, e ela utiliza muito com os clientes dele, então vai de cada perfil. Eu não tenho porque eu não consigo administrar tudo, né? Mas é muito legal
você poder já indicar para o paciente, ó, acompanha a minha rede. Isso já dá uma acalmada aí no coração. Faça um teste. Não sei se vocês já fizeram aí. Procure o seu nome, dá um Google, né? Procura nos buscadores aí da vida o seu nome. Que tipo de informação sua tem aparecido na internet? Nossa, tem processo, tem não sei o quê. Tudo isso o paciente vai ter acesso, né? Uma briga que você teve, tudo isso. Algumas questões você pode conseguir retirar das redes, outras talvez você tenha até que contratar um advogado, e outras que você nem sabe, que você nem imagina que está lá, né? Outro dia eu achei um currículo meu de, acho que de uns 15 anos atrás, né? Então, lá tinha várias informações. Então, é muito importante, tá bom? Então, cuidado com a comunicação assíncrona. O que que é isso? A comunicação que não é em tempo real. Sabe quando o paciente, tipo, você está lá atendendo, ele tipo, você vai olhar o zap, lá tem 20 zaps, e ele fala, ah, hoje não tô bem, tal. E aí você vai rapidinho e responde, ah, vai ficar tudo bem, aí você manda uma carinha, um emojinho. Cuidado. Evite, né, mandar mensagem sem você refletir. Base da TCC. Bem sucinto e fácil. Se você vai ali no impulso, você pode mandar alguma coisa que o seu paciente vai interpretar de outra forma. Às vezes você mandou lá uma carinha de vergonha, né? E o paciente entendeu que você não quis enxergar. Então, evite abreviaturas, evite emojis, evite textos que você não releu. Dependendo da situação, peça para um colega dar uma opinião. Como que você está interpretando esse texto? Né? É muito importante, seja por e-mail, pelo zap, qualquer forma que não seja em tempo real, tá bom? Porque isso pode trazer alguns prejuízos. Eu já tive algumas situações assim um pouco desagradáveis. E aí, como dica, leia o Código de Ética no CRP do artigo 20, que vai ter mais esclarecimentos. É sempre muito importante a gente estar atento ao que está acontecendo. Eu gosto muito do nosso grupo que nós temos, o Dicas, tem o Dica 1, Dica 2, né? Que já está quase cheio aí também, porque vem uma informação nova, a gente já consegue saber. A gente já fica atento. Então, se socializar, interagir com outros colegas, também nos ajudam nessa acessibilidade das informações de forma mais rápida. Capítulo 3. Ó, já estamos no 3, já estamos partindo, indo para o final. Relação terapêutica nas intervenções online. A gente muitas vezes não presta atenção como está a minha aliança com o meu paciente, né? Tem sido boa ou não? Os meus pacientes online, eles ficam ao mesmo tempo que ficam os pacientes presencial? Ou eu tenho uma baixa adesão, sempre está trocando? Você já parou para refletir como têm sido os seus atendimentos? Estou sempre trocando de paciente? Ou ele adere bem? O online vai bem e o presencial não, ou ao contrário. É muito importante, porque a tecnologia, ela também pode afetar essa aliança terapêutica. Pode afetar por conta de crenças suas ou dos seus pacientes, né? Então, o paciente, ele não entrou na sessão. Qual crença vai ativar em você ou não vai ativar? A gente sempre fala na supervisão, né? Nós somos da TCC, nós temos a obrigação de saber qual é a nossa crença central. Quais são as nossas principais distorções? Porque dentro do atendimento, o paciente simplesmente não entrou. Você ficou lá esperando, confirmou, ele disse sim, e a gente fica, tá vendo? Não tá nem aí pra terapia, ou não tá nem aí pra mim, ou não gosta do meu trabalho. Então, existem várias questões aí que podem afetar. E o paciente também. Às vezes você atrasou um segundo, a internet caiu, ah, tá vendo? Eu tava de saco cheio já de mim. A internet dele caiu. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho. Quando eu sei que, por exemplo, um dia que chove, é muito comum a internet ficar ruinzinha, né? Eu aviso para o paciente, olha, a internet está travando um pouquinho. Se cair,
Vamos tentar uma outra forma? Tudo bem para você a gente tentar por telefone, né? Ou você prefere continuar tentando? Então, eu tento trazer formas que fiquem satisfatórias para nós dois, ok? Importante lembrar aí que no nosso país, 48% da população tem internet mediana. Mediana é aquela marromena, ou 4G, ou seja, a chance de dar errado é muito grande, né? Então, olhar para esse perfil do seu paciente. E dentro dessa relação, o formato utilizado, se é por vídeo, texto, telefone, e-mail, ou etc., né? Logo, logo a gente vai colocar metaverso, avatar. Foi combinado com o seu paciente antes, na primeira sessão? O que que ele prefere? Eu tenho, acho que alguns pacientes que eu começamos por vídeo e no decorrer ele falou: olha, para mim, Lu, por telefone é muito melhor. Então vamos fazer dessa forma, né? Com o adolescente, é muito comum a gente começar a fazer os atendimentos, o adolescente põe o vídeo pro teto, pra parede, pro ombro, né? Você faz a sessão, aí fica a sessão inteira assim, né? Você só vai falando com o ombrinho, assim. Então, conversar, né, entender, para que não haja, que é a próxima tela aí, uma questão que é séria, que é a ruptura da aliança terapêutica. Às vezes o negócio está indo e de repente para. Não flui, não acontece muito, ou o paciente não adere. Isso é muito comum, né? A gente precisa primeiro identificar qual é o tipo de ruptura que eu tive com o meu paciente. É de evitação ou de confronto. Então, evitação é aquele paciente que tudo que você pede, ele não faz nada, não adere nenhuma técnica, não tem nada. Então, tem um comportamento de evitação. E a gente precisa olhar se faz parte do contexto patológico dele, que pode acontecer, ou da forma que nós estamos realizando o atendimento. Diálogo é sempre muito importante. Tem a de confronto, que ele fala para você, olha, deu certo, não gostei de você, ou tá um saco essa sessão, não aguento mais, quero parar. Isso pode acontecer, né? Tem as questões dos pacientes, mas também tem as nossas questões, né? Como que tipo de terapeuta eu sou? Pode mudar aí, hein? Que tipo de terapeuta você é, né? Muitos dos abandonos, né, ou das rupturas que acontecem na aliança terapêutica, principalmente online, elas estão ligadas a nós. Você consegue descrever, eu sou uma terapeuta empática, com energia, com prazer de trabalhar, que isso tem uma ótima escuta. Muitos terapeutas têm esse perfil aqui das pesquisas, né, que o livro indicou. São psicólogos rígidos, incertos, tensos, moralistas, defensivos, focados em si mesmo e críticos. E aí, né, muitos inseguros. A gente vê que hoje algumas universidades a formação tem sido muito crua. Termina a faculdade e não sabe como aplicar uma anamnese, como fazer a primeira sessão. Então, quanto é importante, né, continuar estudando, mas desenvolver a sua habilidade, tá? Ah, mas eu não consigo. Treina. Treina, porque se você não treinar, você não vai desenvolver, o seu trabalho não vai dar certo, e você vai acabar saindo da carreira. Ou, às vezes, é necessário a gente até migrar. Se eu não tenho essas habilidades para atendimento clínico, graças a Deus a psicologia ela tem várias áreas. Tem pesquisa, tem social, tem RH. Muitas vezes a gente precisa assumir este papel, né, e compreender qual é o nosso papel, como nós somos, para a gente fazer essa migração. Eu trabalhei por muitos anos no RH, que exigia de mim alguns comportamentos que eu não tinha tanto êxito. E aí eu percebi que eu era muito essa coisa de empática, sabe? No RH não dá para você ser tanto assim. Falei, tá hora de fazer uma transição. Então, que tipo de terapeuta você é? Que a gente sempre fica, que tipo é o seu paciente, né? Mas e você?
Como que você se apresenta diante do vídeo? Cansada, entediada, fria, descabelada, né? Nada empático. Ah, tá bom. Fica falando. Aí você faz com aquela voz assim. Não, a gente precisa ter uma energia, precisa, né? Porque se a gente não tiver, isso pode gerar avaliações negativas sobre nós e sobre o processo terapêutico. E nosso maior marketing é um paciente que te indica outro. Quantos pacientes você tem hoje que vieram porque você recebeu uma indicação de outro paciente? Você tem recebido ou você só atende aqueles que veio do plano de saúde, que ligou na recepção, né? Quantos de boca a boca? Esse é o melhor, mas isso vai depender muito de você, né? Se na hora de você for atender, se você tá bem, sabe? Aquele cuidado, né, com a aparência. Às vezes você tá lá com uma barba que não vê um barbeiro faz muito tempo, o seu cabelo todo bagunçado, né? E não é pra gente seguir padrões de beleza, mas é o paciente perceber que dentro do seu conceito de apresentação, você está entregando o seu melhor, né? Isso também dentro da clínica, né? Quantas vezes, né? A questão de que roupa você usa, o sapato. Eu gosto de sapatilha. Só que sapatilha de bico fino, eu compro, dá 2 meses, já tenho que descartar. Porque eu vou batendo, sabe? Não sei se vocês aí acontece isso, vou batendo. E se eu tô na clínica, eu vou cruzar a perna, a primeira coisa que o paciente vai ver vai ser a sapatilha que não tá adequada. Então, tudo isso a gente acaba tendo que pensar de ter esse cuidado, né? Vou atender uma criança, eu vou com um salto gigante, né? Se é uma intervenção que eu faço que eu preciso me movimentar, então, talvez eu vou ter que ir com uma roupa mais leve, mais de um sapatênis, sabe? Uma sapatilha, alguma coisa que tenha a ver com o perfil que eu estou trabalhando, né? Se eu vou trabalhar dentro de uma comunidade, por exemplo, eu não posso ir com uma bolsa toda chique, né? Mas eu também não preciso ir com uma roupa, né, de dormir, né? Que eu falo as nossas roupas aí, todo mundo tem uma roupa aí que a gente usa em casa que ninguém precisa ver, né? E no atendimento online também. Às vezes pode acontecer da gente fazer o atendimento, você tá só com a parte de cima tudo bem. E se acontece uma emergência, você precisa ligar, levantar, como a Rê, né, falou outro dia. E se você precisar levantar, mostrar sua barriga para mostrar a respiração do diafragma, fazer alguma interação com o paciente, e ele vai ver, ih, olha, tá de pijama. Então, todo esse cuidado, todo esse movimento é muito importante, tá? Em que sala, espaço da sua casa, né? Se você atende em casa, você está atendendo o seu paciente, se está preparado, se tem os livros. Quantas vezes aqui na supervisão a gente está conversando, aí eu vou lá, pego um livro, né? Já tem, porque tá tudo muito, né? Eu deixo muito acessível aqui. Tudo bem? Então é muito, muito importante. E aí a gente já está concluindo aqui. Eu vou mandar para vocês no grupo, né, alguns textos que eu encontrei sobre instrumentos de avaliação da relação terapêutica. Então, essas são algumas escalas que o livro apresenta, que vocês podem encontrar aí também na internet, mas eu encontrei alguns artigos que vale a pena. Eu nunca apliquei, tá? Nenhuma dessas escalas. A minha forma de entender a aliança terapêutica é com esta pergunta que eu coloquei, que eu faço praticamente em todas as sessões. Como iniciamos e como estamos terminando a nossa sessão hoje? E às vezes vem algo positivo do paciente, ah, eu tô saindo melhor, porque nós conversamos disso, daquilo. Ou às vezes ele fala, olha, hoje não foi legal porque você não me escutou, eu não gostei muito do que você me falou, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque às vezes nós não estamos bem. Não esqueçam, né? Porque às vezes o paciente esquece, mas nós não devemos esquecer que somos humanos. E aí nós precisamos falar, olha, verdade, eu não lembrei, me desculpa, eu não lembrei que você me contou alguns meses atrás que a sua irmã se chamava Maria, por isso que eu perguntei o nome dela de novo,
né? Então, às vezes, eu vou perguntar várias vezes, até eu ter essa lembrança e aprendendo. Então, é importante a gente também mostrar a nossa humanidade, né, de forma ética, óbvio, né, com cuidado, com cautela, mas a gente ter esse feedback. Quando eu vou dar alta para o paciente, eu também sempre peço para ele escrever uma revisão de tratamento, onde ele vai falar como foi, que técnicas aprendeu, como que ele vai lidar com as dificuldades dele a partir de agora, que ele está em alta. Então, você tem pedido feedback para os seus pacientes, você está pronto para receber. Dentro dessas escalas, se eu não me engano, é a CALPAS, tem uma parte que você entrega para o paciente, né? Ele assinalando algumas perguntas, e você também faz uma avaliação se você está observando algumas coisas do seu paciente. Então, você também se autoavalia. Então, isso é muito, muito, muito interessante. E eu confesso que exige um pouco de coragem para você estar pronto para ouvir críticas. E nem sempre nós estamos. Ok? Então, essa foi um popurrí aí dos 3 primeiros capítulos do nosso livro, que eu tenho curtido a leitura. Vamos juntos entrar nessa maratona, resumindo o máximo que for possível para não ficar cansativo, mas eu espero que tenha contribuído aí para os atendimentos online, mas vai ter muita coisa ainda, ok? Obrigada, gente, pela atenção e até o próximo encontro.